gente. Boa tarde. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Tudo bem? A gente começou aqui o... Como é que fala? Podcast. O podcast, é ótimo. A gente tava fazendo isso pra nossa seletiva. Aí a gente vai fazer umas perguntas pra vocês. Vai ser relacionada à rotina de vocês na pandemia e outros assuntos em geral, sabe? Tipo, racismo, homofobia, diversidade, como é importante ter inclusão nas escolas, coisas assim. Aí as perguntas são mais só pra direcionar mesmo, pra vocês terem uma base. E é pra uma conversa fluida, assim, é só pra ser uma conversa leve, tá? Maravilha. Vamos lá. Eu começo? Vamos começar. Como tem sido a rotina de vocês na pandemia? A pandemia foi uma loucura, né? Porque a gente estava numa vida normal, se programando, porque a gente tem uma programação, né? E de repente não vai haver mais aula, agora vão reduzir. E aí é uma loucura total, né? Porque... Segurança. Sim, tem a questão da insegurança, tem a questão de você conseguir dar as aulas, passar os conteúdos sem que os alunos tenham maiores dificuldades, mas ao mesmo tempo é aquela questão também de busca ativa, porque a princípio estava todo mundo bem engajado, né? Mas quando começou aquela demora do retorno, os alunos começaram a se dispersar. Então aquilo foi uma loucura pra gente. Essa loucura da busca ativa. O início de tudo. Quando falou assim, pronto, todo mundo vai ficar em casa. Todo mundo trabalhava home office. Nossa, o que é home office? E como é que esse negócio de ficar home office, né? Porque você fica assim... Você tem que se reinventar porque você está dentro de casa, a família está te vendo... Você tem a demanda de casa, é muito complicado. Você fala, não, Mãe, agora eu sou a professora. Fulana! Né? Então, sem falar calma, eu tô trabalhando. Era muito difícil esse escola. Na época eu era coordenadora, eu tava na coordenação, não tava dando aula. Sem falar que Jesus, que loucura que foi aquilo. Os professores, ninguém sabia muito de internet, então os professores teve que se reinventar. Verdade. Então hoje tá todo mundo assim, meio craque, né? Vou dizer. Mas todo mundo se reinventando. Então, a pandemia, ela muita preocupação, muita tristeza, mas também tem um lado que todo mundo se reinventou. Se reinventou, teve que aprender a mexer com as tecnologias. Gente, eu só mandava e-mail até a pandemia. Depois da pandemia, eu me vi tendo que fazer reunião com os professores. E aí vamos lá, me apresentar o Zoom, vamos tentar o Zoom. De repente o Zoom não dava conta, não era legal, caía toda hora. Então vamos para o Meet. E para fazer aquele negócio funcionar, gente do céu, ficava gente de fora. Foi uma loucura total, né? Mas a gente conseguiu, a gente se superou. Vocês aprenderam, tipo assim, alguma coisa nova no profissional e no pessoal? Nossa, completamente. Eu acho que no pessoal a gente aprendeu a valorizar mais a presença das pessoas, não é? Sim. Valorizar mais os amigos, os parceiros de trabalho mesmo. Valorizar mais a vida. Porque, gente, que loucura. Você tá aqui trabalhando, dali a pouquinho toca o telefone, que aconteceu, fulano partiu, né? Em decorrência da pandemia. E foi assim, foram momentos de dor, de aflição. E olha, nós estamos vivos, temos que continuar, temos que tocar a nossa demanda. Realmente o mundo virou de cabeça pra baixo, né? Virou Do de nada, você tava cabeça assim, pra você tava num baixo. belo dia, você achou que ia ser só 15 dias ali em casa. Uma coisa é uma foi pra pandemia em ano. pleno século XXI, com todo aparato tecnológico, tudo que a gente tem hoje próximo, as informações, né? Eu fico pensando, será que a pandemia que houve lá no século XX, em 1918, como será que foi? Mas era em escala Que era menor. só ali, era menor. Nós aqui, Mundo com inteiro. toda uma exigência moderna em cima da gente, e a gente ainda lá atrás, como professores, né? Que a gente vivia, estava mexendo com tecnologia. Engatinhando, a gente estava num processo né? muito lento. Uns com mais habilidades, com mais conhecimento tecnológico, a grande maioria com menos, né? Naquele sentido só de e-mail, WhatsApp, mesmo os alunos. Os alunos tiveram que aprender a usar a tecnologia, porque o que é a tecnologia para os alunos, né? A tecnologia para os alunos é o WhatsApp, é a rede social. De repente você tem que estar trabalhando
estudando pelo Classroom. Ai, professor, como que eu vou trabalhar no Classroom com os alunos, sabe? Aí foram percebendo que muita coisa se exigia, além daquilo que se conhecia da internet, da tecnologia, do esquema computacional. Muita coisa. Eu mesmo, a minha rotina dentro de casa não mudou muito, porque a minha vida é ali dentro da minha casa. Mas no Mudou meu pessoal profissionalmente. mudou bastante. Por por causa da quê? pandemia. Eu ficava em casa, eu acordava, eu trabalhava lá no Dom Eduardo. Eu acordava 6h30 da manhã, eu ia às vezes até meia-noite, atendendo aluno, professor que não sabia fazer. Aí tava eu fazendo tutorial para mandar para ele como tem que fazer isso. O aluno, era 10 horas, estava pedindo: prof, como que eu faço para entrar no centro de mídias? Porque não sabia o e-mail institucional lá, ia fazer tutorial. Aquele negócio de uma e-mail loucura. institucional foi uma E fora doideira. a demanda do meu trabalho, né? Como professora incentivadora de leitura. Você tem que se recriar. Como que eu vou incentivar nossos alunos a ler, a estudar, a querer se interessar por coisas novas de longe, né? Eu não tive tanta dificuldade, porque eu já tinha grupo com meus alunos do Dom Eduardo desde que eu fui para lá. Então, eu estava lá trabalhando com eles estavam... comecei a fazer a biblioteca online, eles gostavam muito de ler, então foi se inteirando. Aí os professores lá, não tinha que nem vocês aqui no Hélio Nering, os grupos que você já tinha o contato com os professores lá, só eu que tinha o grupo com os alunos da escola. Aí os professores, para entrar em contato com os alunos, me procuravam. Aí eu tinha que, entendeu? E daí eles não sabiam usar o Classroom, que a gente usava o Classroom, né? Aí aquela loucura, como é que faz? Eu não sei como é que faz isso, como que faz formulário, sabe? Nós todos tiveram que se alfabetizar. E uma coisa que eu achei bem interessante, Lu, desculpa até te interromper, mas foi a questão da empatia entre os professores, entende? Porque aqueles que sabiam mais, Sim. eles se apoiavam o outro, né? Nossa, como eu tive ajuda, gente, vocês não têm noção. Para fazer planilhas, né? A eletiva do ano passado, você tinha que fazer toda uma planilha para ver qual é a profissão que os alunos estavam dando preferência, para ver, né, que linha que ia pender as eletivas. Gente do céu. Tudo de longe, sem um contato. E os professores ajudando aqueles que sabiam mais, dando um suporte, encostando aqui, você faz assim, assim. Nossa, gente, isso foi fantástico. Eu acho que nos uniu. Você não acha, Lu? Você não acha, Rose? Sim. Tá bem Nós legal. ficamos assim, muito mais unidos, né? Um percebendo a dificuldade do outro, se colocando no lugar e dando suporte naquilo que é Porque necessário. também, se não fizer assim, não cresce. Sim, não cresce, obviamente. Na vida pessoal, a pandemia, vocês perguntaram na pessoal também, né? Foi muito difícil para mim, porque esse ano que eu sou professora, eu era gerente de organização escolar, que eu trabalhava na secretaria, né? Então, na parte pessoal, eu sempre fui uma pessoa como eu sou solteira, todo mundo sabe, eu saía muito final de semana para curtir e tal. Aí o que acontece? Veio a pandemia e eu não pude mais sair. Então, eu e minha prima, nós tivemos que nos reinventar. Como nós fizemos? Chegou a vez a gente sair de carro e lá para São Pedro não tem um banheiro. A gente foi lá para a serra, colocava a bebida, né? Dentro de uma térmica. E a gente se reinventava. Para achar um banheiro foi difícil. Era difícil. Mas a gente saía fazer piquenique. Todo domingo ia ali na Rua do Porto. A gente se reinventou para não enlouquecer. Sim. Então, as relações eu tinha muito assim, eu sou muito expansiva. Claro que aqui no trabalho a gente não sai abraçando as pessoas assim, né? Mas na minha vida pessoal, sempre fui assim, encontrar, dar beijinho, abraçar, deu muito valor para abraço. Veio a pandemia e cortou. Então, essa parte foi muito difícil para mim. Agora eu me reinventei, porque tem toda a parte gestual, né? Quando eu quero demonstrar carinho, eu faço assim, né, tal, eu faço assim, de longe. Mas essa parte, pra mim, foi bem difícil e tá sendo ainda. Porque na minha vida pessoal, eu tive que me reinventar. Não vejo a hora de voltar a dançar, que eu gosto de dançar. Mesmo seja de máscara, né, dança de salão, essas coisas. Então, a pandemia, ela deu assim, tirou o que a gente tinha a parte afetiva, ao mesmo tempo que uniu em outras partes, que a gente começou a ter
valorizar, que nem chamada de vídeo, essas coisas com a minha família. Eu falo muito agora vendo as pessoas, não deixo de ver. Mas cortou aquele lance do abraço, né? Não vejo a hora que volte à normalidade, porque tá a caminho agora, mas a gente, assim, na parte pessoal, para mim foi muito difícil. A pandemia, assim, afetou muito a saúde de vocês? Tipo, tanto a mental quanto a física, ela afetou? Gente, eu peguei Covid, né? Que loucura que foi. Eu não peguei nada, graças a Deus, mas eu sou uma pessoa assim, eu não fico neurotizando nada em mim. Pra mim, uma doença, foi mais uma doença. Eu acho que tinha que ter, eu sempre era defensora que tem que ter os protocolos, que tem que fazer, mas pra mim, tanto pra mim quanto pra minha família, não aconteceu nada assim drástico das pessoas ficarem preocupadas. Não houve isso dentro da minha casa, porque a gente já tem uma vida familiar dentro da minha casa. Eu falo que eu moro numa vila, todos nós moramos juntos numa chácara. Então, nós não sentimos que nem ela, que mora sozinha, de repente, não tem ninguém para sair. Então, nós não sentimos, nós tivemos esse amparo dentro de casa de não sentir isso, essa questão da saúde mental. Eu tive muito cansaço por causa do trabalho home office. Sou uma pessoa que sou muito centrada no que eu estou fazendo, então eu trabalhava 3 vezes mais. Chegou em novembro, eu sou de grupo de risco de 3 grupos. Eu sou de grupo de risco por causa do meu problema de saúde, que eu sou professora readaptada, porque eu tenho arritmia cardíaca, e também sou acima do peso, não obesa, mas sou acima do peso. E chegou em novembro, eu falei para minha diretora do Eduardo, eu fui lá na Secretaria Digital, eu falei, vou voltar para minha conta de risco, porque eu estava muito cansada de ficar em casa. Estava muito cansada de trabalhar do jeito que eu estava trabalhando, então eu não trabalhava só as 9 horas que eu ia para a escola, era muito mais. Então, isso sim estava me afetando. A saúde do trabalho, porque eu sou uma pessoa que não consegue se desligar daquilo que estão procurando em mim, né? Eu não sou capaz, assim, de um aluno estar me fazendo uma pergunta e eu ignorar porque não é meu horário de trabalho. Vocês entendem? Um professor, um colega. Então, isso daí sim me deixou bastante cansada. Mas a diretora não deixou eu voltar. De jeito nenhum, você vai ficar aí se acontecer alguma coisa com você, porque ninguém sabia o que era que estava acontecendo, né? Novembro do ano passado, o que ia dar. Né? De repente eu fosse lá, pegasse o vírus e ela que era responsável. Toda a confusão que estava tendo também com o sistema de vacinação, né? Tava muito Sim, complicado. tava bem... E é isso, mas assim, em relação à minha vida pessoal, sinceramente, não teve modificação alguma dentro de onde eu vivo, da minha casa. Eu mesmo sou uma pessoa de boa, porque eu já tive muitos problemas de saúde, então mais eu já sei como que a gente enfrenta, sabe? É por causa da minha experiência profissional em relação a doenças. Mas eu sim, estava ficando esgotada com o trabalho home office por causa da minha personalidade. De me envolver demais com tudo. Sabe? E porque a gente quer ver resultado, eu falo, professor é um sacerdócio para mim. É a coisa que eu mais gosto. Eu sempre falo que ser professor, trabalhar com adolescentes e crianças, para mim, Lu, é uma atividade lúdica e profissional. Então, a gente não consegue, eu não conseguia me desligar nos momentos. Era sábado e domingo, entendeu? Eu fiquei muito cansada por causa disso. Né? Eu não peguei nem resfriado. Eu não tenho, eu já não pego há muitos anos, né? Nem gripe. A parte de higiene, por exemplo, antes da pandemia, eu sempre fui uma pessoa muito limpa, sempre tomei muito banho e tal. Só que com a pandemia a gente aumenta, né? E daí, muito álcool gel, máscara nos lugares que precisa sempre. Isso fez com que aquelas doenças que eu pegava todo ano, resfriado. Meu irmão falou isso também. Daí não pegou. Então, qual é a lição? Mesmo que a hora que tiver todo mundo liberado da máscara, consciência. Essas medidas de higiene. É que eu que uso muito ônibus. Não. Mesmo que alguém vai tirar sarro, vamos entrar dentro dos ônibus com a máscara, mesmo que seja liberado pelo governo. Vamos ter higiene, vamos sempre carregar o álcool gel. Vai num restaurante, vai lavar as mãos antes. Eu ia comer no restaurante mesmo e todo mundo
Quem que ia lá primeiro lavar a mãozinha? Chegava, já ia lá. Eu sempre tive esse hábito. Ai, que bom, mas eu tinha. Sempre tive esse hábito. Mas várias pessoas, assim, que eu... Então, isso faz com que a gente... Eu, assim, sempre pego a parte positiva. Teve coisas horríveis, está tendo. Tinha a minha ex-vice, perdeu a nora. Eu Deu tenho um muitos choque em mim conhecidos tão também grande, porque a menina deixou uma menininha de 3 aninhos para a avó que cuidar. ficaram doentes. E tem 1 mês e meio. Então, teve situações assim, pessoas que eu admirava perder a vida, da minha idade, mais nova ainda, a moça. E da rua de baixo da minha casa, uma moça que, assim, 15 anos atrás, quando ela era solteira, ela jogava vôlei, assim, a gente brincava, morreu do Covid. Então, teve várias pessoas que morreram. Foi triste, e essa parte ruim, que a gente, né, eu agradeço de não ter perdido Não, ninguém. é o choque, né? Quando bateu 500 mil mortes por Covid, foi um choque. Meio milhão de pessoas. Então, são vidas. São 500 muita mil coisa. vidas. E banalizou, por exemplo, se você vê uma pessoa que morre, você fica assim, agora, aquele negócio, as pessoas começaram a banalizar a vida, né, e a morte, né? Ah, morreu 500 mil, né? Chegou uma hora já não impressionava mais, né? A princípio tipo assim, era uma loucura total, mas depois Exatamente. você só, poxa, sinto muito, que loucura, né? Que coisa, mas Então, só isso. Parece que a gente se conformou, né? As pessoas foram Que se horrível. acostumando. Que Mais ou horrível menos isso, gente. como é numa guerra, gente. Que Isso horrível que aconteceu. Como é numa guerra morre muitas pessoas, as pessoas comentam, teve um bombardeio lá, como se nada fosse. Como se nada fosse. É isso que foi, como se Isso É nada uma isso coisa dá que a gente medo. devia se preocupar, Mas a gente não realmente. pode perder a sensibilidade. Exato. Né? E quando Agora- chegou aquela época também, que as pessoas não aguentavam mais ficar dentro de casa, e mesmo a pandemia correndo solta, eles lá fazendo churrasquinho, Então. nas calçadas, as famílias se É juntando. uma coisa aqui na minha casa, Isso apesar deu de a medo gente muito não grande. não ter esses hábitos, a gente é muito festeiro. Na minha casa nós somos muito festeiros. Mas nós tomávamos muito cuidado com isso, sabe? De não fazer nada, vai sair um, sai um só, não fica saindo todo mundo pra fazer compra, pra isso, pra aquilo. Isso, Não foi foi um a dos mesma cuidados. coisa. Quem saía de famílias casa era tiveram. eu e meu. É por isso que eu falei, eu vou casa- voltar a trabalhar em novembro, porque sou eu que saio, eu que vou no supermercado, eu que sou de Em meu casa era sobrinho. muito a minha mãe também. Era minha mãe e meu pai que eles trabalhavam. Aí a minha irmã já não tá mais morando com a gente, então era muito a minha mãe e meu pai mesmo. Eu deixava, tipo, boa parte da minha preocupação era em visitar a minha avó, por causa dos problemas que ela já tinha. Então era bem mais complicado. A questão no começo foi bem difícil, porque eu tive que me afastar, né? Ai, que duro. Que Aí dó, você sente, que isso dó. que na pandemia, você fica longe de quem você ama. Eu acho que isso é É que a muito interação dolorido. social é uma coisa Sim. que todo mundo tem, e aí acaba tirando e acaba... Imagine pra eles, O que ser são mais humano é um ser idade. gregário, né? Precisa Precisou. estar próximo do outro, né? Assim, Isso né, também. precisou afastar, mas pensa o grau de sofrimento que foi para todo mundo. Que nem, por exemplo, uma pessoa que tem mais idade, por mais que ela sabe que é preciso, isso dói. A minha avó, ela ainda tem os problemas com depressão. Então, tipo, ter o contato ali com a família era essencial pra ela. Todo mundo, ela é uma pessoa que ela preza a família acima de tudo. Então, tipo, foi muito difícil pra ela. Principalmente, tipo assim, ela vê, por exemplo, eu que tava sempre na casa dela. Ou então a minha mãe, ela ter que ver esse distanciamento foi difícil pra ela, foi complicado. Em casa, nós somos em 8 em casa. Daí também quando a Lu e a Rose estavam falando, eu estava lembrando que loucura que foi dentro da minha casa, porque eu estava com Covid, o Gessé estava com Covid, uma irmã e uma das minhas filhas. Que A gente teve loucura, que medo. E os meus pais, meu pai com 94 anos, Ai, que medo. uma tia com 89 anos e a minha mãe com 82 anos. Fica imaginando a loucura que foi a gente gerenciar essa situação dentro de casa, né? Graças a Deus nenhum deles pegou. Mas aí o que a gente fez? Eu me internei dentro do quarto. E que loucura que era, gente, você sair. Eu só saía quando eles se recolhiam. Ou então para ir ao banheiro, tomar um banho, fazer higiene e tudo mais. Ai, que loucura. Porque a comida eles levavam para mim dentro do quarto. E aí, o que ocorreu? Você sair, onde você toca, você vai com um vidrinho de álcool, né? E um paninho. Uma toalha, um papel toalha. E aí vai
higienizando tudo onde... Aí eu toquei aqui, vai lá, higieniza tudo. Sentei no sofá. Aliás, proibido para nós que pegamos o Covid sentar no sofá. Porque o sofá era para os idosos, que eles amam programa de televisão, né? Então a gente não podia sentar no sofá. E mais nas cadeiras mesmo, e ir para fora, para a área externa, tem um jardim em frente de casa. Enfim, assim, quando caía o dia, né, ia entrando a noitinha, eu ia para aquela área, como que fala, é uma área de lazer, é uma área verde que tem em frente de casa, e eu ia para lá para respirar um pouco, porque o dia todo E dentro você de casa... sentiu assim, porque eu não peguei Covid, graças a Deus, porque se eu tivesse pego, eu ia com medo de morrer. Sim, não, na realidade, ele não foi tão pesado, gente. Mas só assim, o fato de você falar... Deus sair, ó, a dor no corpo era coisa assim, de louco, parecia que eu ia morrer realmente. Mas a falta de ar só dava no momento da locomoção. Mas como eu vencia pequenos espaços, então era do quarto até a lavanderia, ou então do quarto até o banheiro, ou do quarto até essa área essa área verde. Só que é o seguinte, para eu sair do quarto até a lavanderia, parecia que eu tinha feito uma maratona, porque o cansaço era intenso. Pequenos esforços, mesmo por mim que fosse. Que coisa o banho você tinha que parar, você ia tomando banho, mas ia parando, Muito tomando cansaço, banho né? por etapa. Uma doença por conta que pega na energia vital da gente, que respirar, a meu ver, é o espírito, né? Assim, né? E mexe aí. Exato. Coisa incrível. Aí tinha que fazer muito repouso, muito líquido, muita água de coco, assim, mas foi bom. Né? Se for ver mesmo, comparar com outras situações que a gente viu, eu fui, graças a Deus, fui abençoada, passou, né? Não foi uma coisa tão drástica. Tá com as 2 doses. Já com as 2 doses. Eu acho que estamos indo para a terceira, né? A gente também tá, a gente tomou a segunda dose ontem. Não estão sentindo nada. É só meu braço que tá caindo. Meu braço só tá um pouquinho mais dolorido que da última vez, só, mas nada que... Ai, já meu sobrinho. Ai, meu Não, a minha prima, ela já tá com a primeira dose já, ela já tomou faz umas 3 semanas, ela tem o quê? 14, 15, por aí. Ela morre de medo de agulha, quase maior, mas tomou a primeira dose. Tá esperando a segunda agora. Tá esperando também. Ai, não vejo a hora que ele esteja tudo vacinadinho. Mas a minha sobrinha de 11 anos, não veio pra ele, voltou normal às aulas. Tô lá em Saltinho. Falando nisso, com a vacinação, com todos esses acontecimentos que vocês contaram, o que vocês acham do retorno presencial? É. Vocês acham, tipo assim, uma boa ideia? Vocês acham que, tipo assim, devia dar uma barrada e esperar até o ano que vem? Então, eu penso assim, o correto seria o governo voltar em fevereiro, tá? Porque daí tava todo mundo vacinado. E esse lance de voltar agora dia 3/11, ele quer o Salesp. A questão talvez ele tá querendo sentir como que vai ser a aceitação dos pais, se alguém vai se revoltar. Sabe, tipo um laboratório? Sim, é porque tipo, não é uma boa eu já ideia, vejo que né? é uma introdução para que os alunos comecem a retornar para o ano que vem, ele não enfrentar o início do ano como enfrentou esse ano. Sim, mas tipo, pensa, alunos que tipo, desenvolveram algum tipo de problema psicológico. Pensa como não vai ser difícil para ele retornar. Sendo que você só retorna se você estiver dentro das comorbidades. Você só pode faltar a gente se acostumou com o tiver nosso lar, né? Sim, entendeu? Então é complicado. É um exercício de reaprendizagem, né, para os alunos também. Então é muito complicado. Então talvez tem pessoas que não se adaptem tanto. Aí trazer como obrigatório para todos os alunos. Mas sabe o que eu penso também? Por exemplo, o ano passado eu estava como gerente, né? Lá no José Martins de Toledo. Desde o começo da pandemia, o governo sempre fez assim. Ele nunca assumiu completamente, vai ficar 1 ano, 2 anos. Ele ficava assim, ó. Cada 20 dias, 1 mês, um decreto. Nesse decreto ele colocava, estende a quarentena até tal. Eu não sei como tá os últimos decretos. O que o governo faz? Porque como é um assunto assim mundial, ele estende a quarentena. Ele vai fazer obrigatório. Se, na minha visão, que é um laboratório, se ele perceber que adoece, problemas, ele recua. Porque ele recuou em setembro do ano passado. Agora em maio também, quando ele estava, depois das férias, todo mundo esperava que ia todo mundo voltar, ele não soltou que ainda não ia ser obrigatório, entendeu?
Então, eu acho que é uma experiência que ele está fazendo. Não Pode sei, ser um- Vocês pode têm ser. medo dos casos voltarem a aumentar nas instituições de ensino? Tenho. Vocês têm medo disso? Tipo Eu assim, tenho. porque é um monte de adolescentes, né? Eu tenho. Vamos julgar pelo ensino médio, é um monte de adolescentes. São pessoas que elas gostam de ter contato. Não vai ter como segurar a criançada. Possivelmente acabe, eu penso que Eles vão pegar voltam a alguns máscara casos, de né, um vai Lu? pôr Eu no penso outro, que nas alguma... Olha, Alguma gente, coisa pode- a questão é a seguinte, o vírus não vai embora. Não, isso é óbvio. Tipo, Ele não vai, ele é um vírus. Ele é um vírus que vai estar aí, ele está sempre mudando. vai ser como a vacinação do sarampo. Vai ser como a gripe suína, que ainda existe, mas aí tem um controle. Eu penso que nós vamos ter que redobrar os cuidados, porque você preste atenção. Nós estamos com um número reduzido de alunos em sala de aula, ainda assim, a gente tem que o tempo todo estar falando com os alunos, preste atenção, coloque a máscara, acerte a máscara, não fique tão próximo. E uma medida que era assim, para os alunos ficarem uma determinada distância um do outro, esse distanciamento, para que ele seja cumprido, a gente tem que praticamente deixar de dar aula Para o ficar. tempo todo ficar pagiando, ficar lembrando. Agora você imagina com todos os alunos dentro de sala de aula. Então a gente sabe que vai ser uma batalha, que não Sem vai ser contar que fácil. um metro de Não tem mais distanciamento. Não tá tendo Não vai mais. ter mais É distanciamento. porque Ainda ontem- tem, mas na Mas volta não. os cuidados, Pessoal, eles têm Vai que ter os permanecer. cuidados Eles- de máscara, Ó, lavar as mãos. quando- É porque ontem eu vi o ministro da Educação falar que iam seguir os protocolos e ia ter o distanciamento de 1 metro. Só que a julgar, por Como exemplo... que vai fazer isso Mas se é todos questão, vão tipo, ficar? não faz você muito não tem sentido. como. Isso daí é meio que É uma sala de aula. né? Pessoal, É. vocês lembram Utopia. Não quando existe começou? como. Quando começou? Tudo bem que hoje a gente tem a vacina, mas só que as variantes existem. Então, quando começou, entrou um no Brasil. Vocês já estudaram função exponencial? Quem estudou aqui já entrou nesse conteúdo de matemática? Já. Então, função exponencial, aquele conceito de função matemática, vai elevando. Então, de 1 é 2, 2 é, sabe? Potência. Então, começou com 1. Quando tinha aqueles gráficos, todo mundo dá muito valor a gráficos matemáticos porque é a verdade. Mostra. Tem como você prever o futuro. Os dos mais altos do político, eles devem ter um gráfico, só que eles não estão mostrando. Porque se tem a variante, se 1 no começo, não tinha, tudo bem que não tinha vacina, foi exponencial, 1. Agora, imagine várias variantes em todos os cantos, como que é exponencial. Né? Tudo bem, é a vacina, você não vai morrer, tá? Mas eu acredito que a doença vai levar muita gente ainda. Eu comecei a dar aula esse ano, até conversei comigo mesma, assim, eu sempre quis ser professora, mas eu sempre falava, tenho medo, porque eu escolhi ser professora nesse momento da minha vida, eu também não quero ficar doente e ir embora, mas o risco, quando eu trabalhava no escritório, que eu não tinha contato com ninguém, que era lá na secretaria, era bem menor. Agora, eu saí de um risco... Tá na linha de frente, né? 5% para 99%. Né? Não tem como. Eu, nas minhas aulas, eu acho que todo mundo, eu passo gel, álcool em gel, primeiro, os protocolos vai ser mais importantes, que nem ela falou, são um tempo da aula que a gente tira de passar um conteúdo, que a gente vai ser cobrado, porque o nosso professor somos cobrados, assim, se você tem conteúdos para passar. Tem que cumprir. E aí a gente A base. tira esse tempo para os protocolos, porque nesse momento é muito mais importante. E Mas o medo a gente tem, muito. E lembrando também que com as máscaras, gente, o esforço que você faz para dar aula é muito maior. Imagine numa sala cheia, repleta. Então, eu já estava até comentando com a Célia. Célia, com toda certeza, eu vou precisar resgatar o meu microfone. Os alunos odeiam. Não vai ter jeito, porque dá uma falta de ar. Eu não sei se vocês já perceberam dentro de sala de aula.
da sala de aula, É complicado. ai, deixa eu respirar. Ah, eu porque nem falo nada. dependendo porque da pra mim é demanda que você tá complicado. lá, língua portuguesa, ela É exige bastante- muito é, da porque, gente. Né, no caso, você tem que falar bastante. Isso, eu acho que o professor de história, língua portuguesa, matemática, principalmente, né? Mas tem, Então, nós você duas estamos no. fala muito. numa- E aí vai dando uma falta de ar. Lu, é uma falta de ar, uma coisa de doido. Agora você imagina a sala cheia. Tem que ter o microfone, não vai ter como. E os alunos manter. A gente que está com o ensino médio, eu acho mais tranquilo. Porque os do ensino médio, você conversa com eles, eles se entendem. Sim, agora imagina o ensino fundamental, Agora, imagina né? os coitados de sexto, do primeiro, Eu acho. do primeiro ano, mesmo na creche, essas coisas. Vai sofrer um pouco mais, Gente com do toda céu, certeza. eles vão trocar de máscara, eu tô até vendo. Meu sobrinho, ele vai começar a ir na creche de novo, porque ele começou, aí a pandemia veio, parou. Agora ele vai começar de novo. Olha Quero isso. ver como vai ser. A minha prima, ela tá no 2º ano do ensino fundamental. Aí, tipo, ela vem toda pitica andando com a bolsinha dela, com o álcool em gel aqui. Tipo, ninguém toca nela, né? Ninguém toca nela. É basicamente isso, quando ela volta da escola. Ninguém toca nela. Ainda mais que agora ela tá com uns problemas por causa do avô dela, tá doente e tudo mais. Tipo, ninguém toca nela. Ela fica assim, não chega perto de mim. Ai, coisinha. Mas é isso mesmo, né? Além da pandemia, na escola também existe a homofobia, o bullying, o racismo. O que vocês acham que vai ser assim com volta às aulas? Você acha que vai... Porque todo mundo mudou, né? Faz muito tempo que ninguém se vê. Então, vocês acham que vai... Tem uma Vai- diferença, Vai ter assim. diferença. Eu acho que trouxe uma consciência maior para o povo, sabe? Essa questão da pandemia, as pessoas, elas perceberam assim, eu poderia dizer que ficaram mais humanas, né? Será? Eu penso que sim, eu acho que trouxe para uma reflexão. As pessoas se voltaram para dentro de si mesmas e começaram a valorizar mais o outro, valorizar mais a vida. Então, ainda Mas que só aconteça na algum pandemia, caso esporádico... aumentou violência doméstica, aumentou nas casas Bom, isso violência mas por sexual. conta deles terem entrado para dentro do lar, uma convivência que eles não estavam habituados mais. Agora, já dentro da Transtorno escola... mental mesmo. Sim, mas eu penso que dentro da escola, eu penso que esse movimento seria inverso. Eles eu estão também com acho, saudade, Sim. eles estão com saudade, eles aprenderam a valorizar o que é esse negócio da convivência, porque ficou longe, ficou sem. E vocês estão lembrados daquele jargão que diz a gente só aprende a valorizar alguma coisa quando a gente fica sem, né? verdade. E a gente ficou distante, a gente viu o quanto é importante o outro, ter o outro E perto. até os próprios professores, eu acho que vão ter... Porque antes da pandemia, lógico que eles valorizavam o aluno, mas não como agora. Agora, eles se conscientizaram que a razão da existência de uma escola é o aluno. Na época da pandemia, ferrada mesmo, que estava... Gente, é muito triste uma escola sem aluno, sabe? Só as paredes, não tem sentido. Eu acho que os professores vão voltar mais humanizados também. Não sei se vocês estão sentindo isso, né? Que está todo mundo mais humanizado. Compreendendo mais um ao outro, né? Não sei se tem essa troca, se é só coisa que a gente imagina, se os alunos estão sentindo essa humanização da parte dos professores mais. Sim, os professores com quem a gente tende a ter mais intimidade, assim, a gente vê como que as coisas mudaram, como que, tipo assim, o próprio professor mesmo tá diferente. Porque foi um tempo que mudou muita coisa na gente. Tanto, isso eu tenho. aconteceram tanto coisas boas quanto coisas ruins. Então, tipo, é uma coisa que é muito diferente de se lidar. Você vê como uma surpresa. Você fala assim, nossa, essa pessoa não era assim, ela tá com um lado diferente. Mas foi porque alguma coisa mudou nela durante esse período. Então, é uma coisa legal, tipo, ver a mudança. Mas da mesma maneira que aconteceram coisas boas, aconteceram coisas ruins também. Então, a gente sempre tem que estar atento nisso. E apesar de tudo, acho que na escola, hoje, a gente tinha que priorizar a saúde mental. Porque não tá fácil pra ninguém, não foi fácil pra ninguém. Então, foi um momento de perda, foi um momento em que você ficou longe, distante de tudo. Foi um momento em que você pode ter desenvolvido uma série de problemas, tanto psicológicos quanto físicos, que deve ser muito, muito complicado pra lidar. Então, E acho talvez essa pandemia veio para isso mesmo. Porque a saúde mental deveria sempre ser prioridade Sim. dentro da escola. E na verdade não era.
Não, pior que tipo, você olha como que era antes e como é agora. Não era prioridade. Você vê como que a maioria das pessoas não ligavam pra E os isso. alunos sofriam, né? Se a gente for Sim. olhar, né? Hoje em dia a gente vê que muita gente prioriza isso porque na caixinha de sugestões tem bastante pedido de Pedidos. psicólogos na escola, assim. Tem muita gente mais no seu canto do que interagindo com outras pessoas. Quando voltar, eu penso que todos nós vamos ter que ter um compromisso com o diálogo. Então, assim, se vê alguma situação que está culminando numa discriminação, pequenos gestos que já indica, não ir lá e acusar a pessoa, porque às vezes a pessoa tem alguma atitude de discriminação com a outra, mas às vezes ela não aprendeu. Não percebeu Ela não também o que ela toca tá naquilo. fazendo. Às vezes ela está numa família que cresceu assim também, né? Então, com muito jeitinho também de lidar com aquela pessoa que também discrimina, aquela pessoa que discrimina tem que ter um cuidado para ela não ser mais uma pessoa que discrimina, né? Então, muito diálogo, muito cuidado. Consertar as Atenção, situações essa é a palavra. sem criar um outro problema, Observar né? aquilo. Isso. Acho que seria isso. Você A função consertar a nossa, de situação sem todos criar nós, problemas. é isso, é observar, é estar atento às situações que podem gerar uma educação. E sempre né? assim, no diálogo, sempre aquele compromisso que a escola, eu tenho uma visão assim, posso estar errada, mas tem dois lugares na minha mente que o bem predomina. Nas igrejas, seja ela de qualquer denominação, todo mundo está ali querendo um contato com Deus, ou com o Criador, ou com o universo, né? E a escola. A escola, por exemplo, uma criança, ela pode ser terrível, aprontar, mas a criança numa escola, se ela está ali na escola, ela está no bem. Porque na escola é onde predomina o bem. Então, A busca do melhor, né? eu penso que tanto na igreja quanto numa escola tem aquele contato com o bem maior, crescimento, conhecimento, boa convivência, ser o melhor. Pra gente encerrar aqui, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Por que vocês escolheram essa profissão? Por que vocês escolheram o ensino? Por que vocês escolheram serem professoras? Posso responder? Pode. Todos nós. Eu sempre quis ser professora. Sempre? Então, tipo, não foi uma coisa que Desde você olhou... que eu existo nessa vida, eu sou de família de professores. Eu olho assim, às vezes, pra minha filha e falo, nossa, ela não tem a mesma paixão. Minha filha nem fala em ser professora. E eu olhava pra minha mãe e falei, eu quero ser que nem a minha mãe. A minha mãe falava assim, eu quero ser uma professora como a minha mãe. Admiração. Então, eu sempre quis ser professora. Eram duas opções na minha vida. Era ser juíza ou ser professora. Juíza eu descartei por questões financeiras, um monte de coisa. Então, vai ser professora. Vou contar uma coisa pra vocês. Quando eu tava na 8ª série, que é o 9º ano, eu sempre estudava onde minha mãe era professora. Ela sempre levava. Eu sempre estudei escola pública. Aí eu estudava. Chegou no 8ª série, 9º ano hoje, deu uma rebeldia. Eu sempre quis ser professora. Eu não quero ser professora. Professor só sofre, que não sei o quê. Mãe, eu não quero, mas você sempre quis. Eu não quero. Aí a minha mãe, o que você quer fazer? Eu quero fazer processamento de dados. Minha mãe fez um sacrifício, eu fui pro ensino, naquela época era ensino 3º ou colegial que chamava. Fui lá pro Piracicabana estudar, eu estudava, fazia o ensino médio de manhã, que era o ensino 3º, não era o ensino médio, e à tarde era o integrado com processamento de dados. Cheguei lá, comecei durante todo o ano. Basic, COBOL, vamos lá fazer porque não existia essa internet legalzinha, não. Você tinha que entrar lá e escrever lá os logaritmos, os sistemas binários lá, você tinha que criar lá. Nossa, o que eu tô fazendo aqui? Os comandos. Mudar na Pra entrar no Windows, pensa comandos. que era só apertar o botãozinho? Era comandos. Ah, não era só apertar o botãozinho. O Win 32, entrava. Aí aquela tela preta, e você ia fazer os programinhas lá. Nossa, o que eu tô fazendo aqui?
Sabe aquela rebeldia? Fui para uma coisa que não tinha nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Porque eu sempre gostei de gente. Sempre gostei de criança. Ah, outra coisa, eu não queria ser professora de... que nem vocês, assim. Eu queria ser professora de criança e de adultos. Porque eu falava, nossa, adolescente não quer saber de nada. Você tinha medo? Não, eu não tinha medo. Eu falei, você não vê nada acontecer? Porque eles não querem nada com nada. Então, não, eu queria ser professora alfabetizadora e professora de adulto. Fui ser professora. Aí, aconteceu tudo isso. Falei, mãe, eu não quero mais, eu vou fazer magistério mesmo. Vou fazer magistério, eu ia ficar na mesma escola. Aí fechou o magistério nessa escola, eu fui para o Sul-de-Minus. Fui para o Sul-de-Minus, eu falei, eu não vou fazer licenciatura, eu vou fazer o magistério, vou fazer um curso de pedagogia e pós-graduação, porque eu quero trabalhar com adultos e formação de professores. Com crianças, eu ia alfabetizar e trabalhar com eles e lá formar professores nos adultos. E fui. Mas eu nunca me arrependi. Teve uma fase, sim, da minha vida que eu me arrependi. Quando eu via que eu estava com os meus colegas de trabalho, ia só aquela reclamação. Porque salário que não é isso, aí não é. E não via nada acontecer e não tinha aquela paixão pelo magistério. Até eu desisti. Eu até pensei em desistir. Aí o que aconteceu? Eu fiquei muito doente. Tive que me afastar. Os médicos me aposentaram, mas aí, quando chegou na diretoria do departamento médico, eles não me aposentaram. Naquela época eu não estava andando. Isso tudo depois que eu me formei, que eu me efetivei no estado em 91. Aí eu voltei, fiquei afastada e readaptada, porque apesar dos médicos terem me aposentado, a diretoria não me aposentou, do departamento médico do estado. Ainda fiquei afastada, porque eu não estava andando naquela época. Aí eu voltei, em 2008, comecei a andar novamente, a conversar, e resolvi voltei aqui para o Nering. Mas eu não queria mais trabalhar nesse período que eu fiquei doente. Eu falava assim, não vou, ninguém está nem aí com educação, tanto os colegas professores, não tem nada de nada acontecendo. Sabe aquela mesmice da mesma educação do século XVIII, era no século XX, né? Aí fui melhorando, saí daqueles problemas sérios que eu tava de saúde e voltei, né? Mas mesmo assim eu ainda não assumi ainda. Eu tinha outro trabalho, tenho um pequeno comércio, um restaurante, trabalhava com buffet naquela época, trabalhava 4 horinhas aqui e voltava. E não queria trabalhar com adolescentes. E onde eu vim parar? Adolescente, bem no meio. Escola de adolescentes. No meio de um podcast. Aí eu fiquei só trabalhando aqui no Hélio, montei a sala de leitura na época. Falei, Regina, mas eu não vou ficar na sala de leitura porque eu tenho outro trabalho. Eu não vou trabalhar 8 horas. Eu só posso trabalhar o período da noite. Vou fazer ensino médio. Ai, que maravilha. Aí acabou o ensino médio no Hélio Nering. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Eu não faço direito meu serviço de lá e nem o DK, porque eu tive que trabalhar à tarde com adolescentes. 6º, 7º, 8º e 9º ano. Não quero ir nada com nada. Era naquela época o meu pensamento. Quer saber? Vou pro ensino integral. Pelo menos eu deixo aí o restaurante na mão dos meus sobrinhos e da minha irmã, que nós éramos sócios, e vou trabalhar, vou me aposentar vou trabalhar mais horas, mas vou me aposentar melhor também. Fui aonde eu fui, Dom Eduardo, só com Adolescente. 6º, 7º, 8º e 9º anos. Adolescentes que conhecem o seu próprio lazer e a escola. Pelo Dom Eduardo é assim. E ali eu me reconheci no programa de ensino integral. É isso que eu acredito. Foi aonde eu comecei a acreditar de novo que a educação pode fazer um sentido na vida dos jovens. Aquilo que eu tinha feito um projeto em 1986 sobre o que era uma escola, eu tinha um projeto de abrir uma escola, mas depois fiquei doente, muita coisa aconteceu. Era aquilo que eu acreditava. Que eu tinha feito aquela proposta de trabalho em 86, quando eu tinha 16 anos, como eu imaginava uma escola, o que uma escola tem que formar, né? Pessoas capazes, né? Num programa. Eu não vou ver.
Não vou ver o resultado do que está feito, a Suzana não vai ver. Mas nós vamos plantar alguma coisa. O programa deixa a gente fazer isso. O programa dá essa oportunidade, o que não dava no final do século XX, né? Com aquele ensinamento, aquela transmissão de conhecimento. Que transmissão de conhecimento hoje, você põe o Google lá, saiu. Tudo que você quiser saber, o Google não informa. Você não precisa nem digitar, você fala lá. Mas lá não produz conhecimento. Para produzir conhecimento, a pessoa tem que estar com aquela disponibilidade de receber, né? Mas você, quando você põe lá no Google, é aquilo que interessa para você. Mas nem agora, sempre é direcionado, né? o que nós aqui vamos fazer? Direcionar. Nós vamos ajudar o aluno, aquele que não quer saber de nada, o adolescente, a tentar descobrir, né? Essa é a nossa formação. Então, o exemplo para mim foi a minha mãe. Eu queria ser uma professora, que eu sou de uma família de professores, né? Eu olhava nela, ela era aquela professora que ficava com 40 alunos de alfabetização, que hoje se fala 40 alunos de alfabetização numa sala, né? Onde já se viu ter 40 alunos para ver aquela sala toda sossegada, participando, ela não dava um grito, sabe? Eu ainda sou meio assim, estouradinha, mas ela não. Então não consegui ainda chegar no meu naipe. Tranquilidade. Na tranquilidade. E ela foi a minha inspiração para ser professora. Porque até hoje, no dia que ela faleceu, aos 55 anos de idade, você sabe que ter 550 pessoas que foram alunos dela passando pelo enterro dela? Sabe o que significa isso? É muito gratificante. Fez a diferença na vida de muita gente. Com certeza marcou, né? Marcou, né? Então ela foi a minha inspiração. Eu fui professora e para mim como eu falei para vocês, é a minha profissão e eu não sou empresária, professora. Se alguém me pergunta assim, qual é a sua profissão? Nem me refiro como ser empresária, porque a minha... Quando você nasce pra isso, você Você nasce, sente né? orgulho, né? Sinto orgulho, porque falam, sabe? A maioria tem muitos têm vergonha de falar. É por conta das críticas. Crítica. O professor não é tão valorizado no nosso país. Mas nós precisamos nos valorizar. Nós precisamos nos valorizar. Exatamente. Ninguém vai valorizar você se você não se valorizar primeiro, né? Eu tenho mais. É isso aí. Falei demais, né? Não tava, foi acontecendo, mas agora que eu, por exemplo, quando eu tive outras profissões, eu fui 9 anos de salão de beleza, dava muito prazer, eu adorava, eu sempre gostei muito de fazer cabelo, e agora eu sou professora, eu nunca experimentei tamanha felicidade de ver o brilho dos olhos de um aluno, sabe, quando tá aprendendo. Sim. Então, essa emoção, para mim, eu não vou ser muito tempo professora, vai ser 13 anos, porque Ela já falou que é 13 anos o ciclo da eu vida quero dela. muitas coisas. Profissional. Eu já fui técnica de contabilidade, eu já fui cabeleireira, eu já fui agente de organização escolar, agora eu vou ser professora há 13 anos, mas depois eu quero ser escritora. Aproveitando as oportunidades da vida. Eu tenho né? projeto até 120 anos. Mas, se eu for antes, mas os projetos estão aí. Já resolvi. Mas assim, eu posso garantir para vocês que a felicidade de ver você poder contribuir com o melhor daquela outra pessoa, porque o aluno, você passa o conhecimento, mas o aluno tem que permitir aquela abertura, aquele receber, entendeu? E quando acontece, eu tenho certeza que ela sente a mesma coisa. Sim. É uma coisa tão impressionante que gera no professor, que vocês não... Então, eu acho que isso é o amor pela profissão. Então, já que a Rose disse, então eu também vou falar, né? Depois vocês Não, cortam. pode falar. Pode falar. Mas na realidade, eu me apaixonei foi pela língua portuguesa. Num primeiro momento, eu acho que a minha referência foi a minha professora de língua portuguesa do ensino médio, a Maureen, que eu adorava as aulas e conforme eu ia aprendendo, eu ia bebendo tudo aquilo, então eu queria extravasar, sabe, um copo cheio que quer extravasar? Bom, a princípio eu fiz comunicação social com habilitação em jornalismo e trabalhei na área, mas também achei muito interessante dar aulas, então eu fiz uma complementação em letras e fui dar aulas também. Só que parece que dar aulas, lecionar,
ele me chamava, era uma coisa que me gritava, Mas sabe? tudo de bom. Né? É muito bom. Eu falei, bom, a ferramenta é a mesma, né? Porque você tem que ter um domínio muito grande da língua portuguesa também, no jornalismo, né? Tanto no jornalismo como enquanto professora. E dando aula, eu me encontrei, eu gostei demais dessa experiência que a Lu falou, que a Rose falou, de contribuir para o crescimento de alguém. Então, quer dizer, o professor não é só em sala de aula. Na realidade, você está fazendo isso onde você está, não é? Eu me vejo fazendo isso na igreja, me vendo fazendo isso na escola, na família. Em qualquer ambiente em que você esteja, você quer contribuir, você quer ajudar, você quer compartilhar. Então, eu acho que a minha vida é isso, é compartilhar, né? É crescer junto. Eu sou fã das duas. Nós é que somos fãs suas. Lu, Mas é eu isso, fiquei gente. pensativo quando É você chegou isso. aqui e falou assim, ai, Lu, obrigada, você é muito parceira. Ela é muito parceira. É mesmo. Como ela nos ajuda. Gente, nosso trabalho sem a Lu, assim, é complicado, porque às vezes eu tenho que fazer alguma coisa lá, preciso da sala de leitura. Ai, então eu vou contribuir com isso para poder ajudar. Nossa, isso, né? Ai, é bom fazer isso. Não tem parceiro. Vamos plantar a sementinha do futuro melhor. É verdade. Nós não vamos ver. Exato. Eu não vou, tô com 51 anos de idade. Você acha que eu vou viver Nossa, meus se 50? você vai ver- Ela quer 120. Eu com 54, então, tô perdida, né? Não, eu tenho plano. Não, Mas... mas se você não tem planos, daí pode ir antes? Não. Ai, meu Deus, já virou um negócio. Eita. Menininha. Essa é a Rose. Essa é a Rose. Tem que ter. Ai, fiquei vermelha. Lu, a gente tem que ter planos. Se Deus levar a gente antes, muito bem. Mas tem que ter planos, gente. Sem planos, bem. Tem um plano, Até eu os quero ser 120, vó, né? quero ser É, bisavó. Eu quero terminar meu livro que eu tô escrevendo. Aí Aí é sim, livre. né? Eu vou ler. Os adolescentes da Neg vão ser os primeiros a ler. Com certeza. É isso aí, Mas gente. tá bom. Um beijo pra vocês. Ai, Muito obrigada. Memórias da Tia Lu. ó, vocês, ó. Deixa eu lá Pode pegar o abraçar, primeiro te ano. manda coração.